o pecado e Satanás. Né? Idade Média, era confrontado tudo dentro de um nível espiritual específico. Então, a maldade está, né, em um ser, e nós confrontando esse ser, ou estabelecendo um comportamento adequado, nós vamos nos livrar do mal e do sofrimento. Muitos de nós vivemos nessa era ainda, né? Mas a era moderna chegou e outras propostas vieram. Disseram assim, olha, vamos resolver o mal através de uma revolução política, social. Mudanças sociais vão resolver o problema. Veio também a proposta da autoajuda, da psicologia, entre outros. Olha, vamos, né, trabalhar o nosso psique e as coisas vão se desenvolver. Tem uns até que falam que realmente, olha, a questão é espiritual, então nós vamos então trabalhar mais uma vez, né, com a religiosidade, vamos ir na igreja, vamos nos comportar de determinadas maneiras. O que nós vemos é que a estatística não muda. Nós, como cristãos, temos que admitir, o problema é espiritual. Ok? Por quê? Houve uma ruptura com Deus. A solução, ela tem que partir desse processo. Ela tem que partir desse encontro com Deus e com o projeto dele. A solução, ela desemboca em todas essas áreas, social, emocional, individual, ok. Mas ela tem que ser caminhada de maneira muito objetiva nessa questão espiritual que envolve o nosso relacionamento com Deus, esse nosso contato com Ele e com o projeto dele. Aí nós estamos falando basicamente de disciplina espiritual. Estamos falando exatamente de o caminho de transformação. Nós precisamos mudar. A proposta da disciplina espiritual é, como eu falei no início, é nos colocar num ambiente para sermos transformados. Alguém quer colocar alguma coisa, fazer algum comentário? Além da Ingrid, porque ela vai falar. Persegue. Sei que ela vai falar. Alguém tem alguma contribuição? Até aqui o que a gente tem falado. Está fazendo sentido para vocês isso? Né? É a realidade de vocês? Até demais, né? É a realidade. Oi. Uhum, uhum. Sim. É verdade. Isso. Perfeito. Então, ótimo. Então, um dos princípios da disciplina espiritual é o desaceleramento. Né? Nós temos que desacelerar para ter um encontro amoroso com Cristo. Certo? Esse é o dilema. O Foster até fala, né, que a pressa não é do diabo, é o próprio diabo. Né? Então, é o grande mal porque desse século. Até a sociologia ainda fala que nós não vivemos a pós-modernidade, mas a hipermodernidade. Né? Alguns
pensadores aí também colocam essa percepção da sociedade. Tudo é muito rápido. Um dos movimentos mais importantes da espiritualidade, das disciplinas espirituais, realmente é puxar o freio de mão, é desacelerar. Mas nós vamos trabalhar isso mais adiante no momento adequado. Então, o que eu quero completar é essa palavra aqui que é importante para nós nesse contexto. Discipulado. Discipulado e disciplina são palavras semelhantes. E nós podemos conectar elas com certeza. O que acontece, gente? Muitas vezes, quando nós percebemos discipulado, nós percebemos às vezes em método. E nós percebemos discipulado como uma formação bíblica e não como uma formação espiritual. Nós trabalhamos discipulado como uma transmissão de informação. Isso até corrompendo, talvez, os conceitos pedagógicos mais atuais, né? que percebe o ensino como uma transformação de comportamento, né? Como um ato de mudança. E nós reproduzimos muito isso. E nós colocamos para o discipulado o peso, ou pelo menos um peso reduzido, eu vou dizer assim, ou uma redução em nível de informação. O discipulado é informar, é conhecermos a Bíblia, é conhecermos a história e talvez nos apropriarmos de um Deus de consumo. A proposta de Jesus, e por isso tem muito a ver com disciplina, tem a ver com um processo revolucionário de discipulado. Discipulado é muito mais do que método, é você ter um compromisso leal com Cristo. É você se conectar com a realidade dele. É você segui-lo de maneira completa. É você morrer para essas formatações da sociedade ou da história que foi formatada sem a percepção de Deus, do único e verdadeiro Deus, revelado em Jesus, e começar a se formatar a partir de Jesus. Isso que é discipulado. Por isso que discipulado tem um caráter de subversão, ele é algo que acontece sem controle, e é como Jesus fala que é como o levedo que tu coloca na massa, é como uma semente que tu planta, ela acontece, e você não tem um controle. Por isso não adianta você simplesmente estabelecer regramentos. O regramento não muda a tua natureza. O que muda a tua natureza é algo que Deus tem que fazer em você. É uma transformação que vem de dentro para fora a partir do encontro com Jesus. Sem isso não é discipulado. Discipulado não é você obedecer determinados comportamentos. Não é você conhecer determinadas figuras ou determinados casos específicos da Bíblia. O discipulado é uma vida em harmonia com Deus e o seu projeto. Gente, é muito mais radical do que nós temos experimentado. E eu ouso afirmar o seguinte, que se nós não, de alguma forma, entrarmos num projeto ou experimentarmos as disciplinas, de alguma forma, esse projeto não se sustenta, você não consegue fazer ele. Você simplesmente não consegue ser parecido com Jesus ou não consegue desenvolver aquilo que Jesus propõe sem um contato, sem uma conexão disciplinada com ele. Isso é muito sério, porque nós vamos perceber que nós estamos realmente também tomando o caminho errado. Porque nós queremos resolver os nossos dilemas apenas com remédio, com comportamentos religiosos, conquanto a proposta de Jesus é muito mais radical. Olha o que o Richard Foster fala no Celebração da Disciplina. Quem pode ler para nós? Alguém lê para nós essa frase?
Ok? Estou repetindo a frase que eu disse no começo. A transformação começa a ser possível não por causa da disciplina em si, mas porque ela vai facilitar a transformação. Ela te coloca num ambiente onde você vai se conectar com Deus. Você vai ter acesso a a todo esse projeto de Deus. Você vai perceber para onde você tem que ir. E você vai ser capacitado pelo Espírito de maneira muito mais evidente. Porque o que acontece, gente? Como nós depositamos diante de Deus só 10% da nossa vida, não adianta. O Espírito Santo, ele quer agir, mas ele é um cavalheiro, como um videozinho aí da internet ele passa. Ele é um cavalheiro, ele não vai empurrar. Ele não vai corromper. Quem corrompe é o diabo. Deus não corrompe, Deus ele conquista amorosamente. E, de alguma forma também, ele nos criou dessa forma, para que nós pudéssemos desenvolver um caso de amor com ele e ser transformados de forma que a nossa vida realmente seja toda colocada diante dele. Eis que estou à porta e bato. E, olha, isso é profundo. Eu tenho falado o seguinte: eis que estou à porta e bato. Gente, por que Jesus já não é de casa? Por que ele tem que bater a porta, né? Os íntimos já entram. Quando está fazendo a comida, Jesus já chegou, né? O prato dele já está na mesa, é claro que ele vai estar lá. A disciplina espiritual é para nós desenvolvermos um estilo de vida onde Jesus não precisa bater na porta. Quando você vê, ele está ali sentado na mesa e está ceando com você. Você já é íntimo. E a tua vida acaba acontecendo nesse movimento da intimidade com Jesus. Outra pessoa? Ok? É a repetição, mas é isso que eu quero... ler de novo esse parágrafo? Não, aqui, perdão, esse aqui de baixo. Gente, isso já começa um grande processo de revolução, ok? O caminho da graça disciplinada. O que acontece? Muitas vezes nós relacionamos a nossa vida com Deus como oposta ao esforço. Mas o projeto de Deus e o ensino não ele não é contrário ao esforço, é contrário ao mérito. O conflito da graça não é com o exercício. O conflito da graça é com o mérito. É em você assumir a direção completa da tua vida e deixar Deus de lado, e deixar o projeto de Deus de lado. Esse que é o problema. O problema não é em você trabalhar para ser alguém melhor, em você se esforçar para isso. Então, quando a gente fala em disciplina espiritual, nós vamos falar em graça, porque é a capacitação de Deus, é algo que Deus vai fazer com você. Mas ela é disciplinada porque te cabe algo fazer. É a ideia do atleta. É a ideia do atleta. Ok? Tem uma frase aqui, que eu até ia falar mais tarde, mas como o nosso tempo é curto, um jogador de futebol que espera se destacar no jogo sem submeter seu corpo aos exercícios adequados não é mais ridículo do que um cristão que, sem exercícios apropriados a uma vida de piedade, espera ser capaz de agir como Cristo. Interessante essa frase, né? Então, nós queremos ser atletas de alta performance, mas não treinamos. Mas não exercitamos. Aí que nós vamos entrar nessa questão, que é o segredo do jugo suave.
o sentido do treinamento. E é fabuloso. Esse segredo do jugo suave está no livro O Espírito das Disciplinas, do Dallas Willard. Nós lemos, fizemos uma meditação desse texto. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual é a questão do jugo suave? Qual é o segredo do jugo suave? Por que o jugo é suave e o fardo é leve? A grande questão aí chama-se preparação. O Dallas Willard, ele nos traz a ideia o seguinte: muitas vezes a nossa vida é percebida em relação a Jesus simplesmente nos grandes acontecimentos de Jesus. Então, eu quero dar outra face, eu quero ser um bom samaritano, eu quero falar para multidões e elas acontecerem. Então, eu começo a querer imitar Jesus nisso aí. O que ele coloca é o seguinte: isso não é um jugo suave. Isso é um jugo pesado, porque você não consegue. O jugo suave tem a ver com a preparação para que essas coisas aconteçam. Muitas vezes nós olhamos a imitação de Jesus, inclusive, simplesmente quando Jesus está nos holofotes. E esse é o termo que ele usa, né? Quando os grandes acontecimentos da vida de Jesus estão expostos. Mas a imitação de Jesus, a imitação do discípulo, tem muito mais a ver com a preparação para que aquilo aconteça. Isso tem que ser o sinal do que acontece realmente na vida ordinária nossa, assim como foi na de Jesus. Em João 20, Jesus diz o quê? Assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês. Existe um projeto de semelhança, de ser semelhante a Jesus, não apenas nem focado exatamente nas grandes realizações, mas em desenvolver o estilo de vida que fez com que Jesus expressasse a própria imagem de Deus. Isso é revolucionário. Porque nós queremos ser como Jesus apenas em nível de comportamento. Mais uma vez, nós reproduzimos uma ideia religiosa e não a ideia de discipulado. Olha o que ele fala. Erramos ao pensar que seguir a Jesus consiste em amar nossos inimigos, andar a segunda milha, dar a outra face, sofrer com paciência e esperança, enquanto vivemos o resto de nossas vidas como todas as outras pessoas ao nosso redor. Isso seria como aspirar a ser magicamente igual ao craque de futebol que mencionado anteriormente. Não podemos nos comportar sob os holofotes como Jesus se comportou se no resto do nosso tempo vivemos como todas as outras pessoas. Gente, isso é muito profundo. Isso é revolucionário. Porque isso cai alguns mitos. E nós nos comportarmos de maneira tão assim objetiva cria um peso enorme, nós não conseguimos, nós nos frustramos. E nós vamos perceber que o projeto de Jesus, o projeto discipulado, é um projeto de acompanhamento. É você aprender, inclusive, errando. Não é simplesmente alguém que está lá vendo, você errou, está fora, vai ser punido. Nós, acompanhando o discipulado, acompanhando os discípulos, nós percebemos que eles erravam mais do que acertavam. E Jesus continuava com eles. O próprio Judas, que traiu, quando ele entregou ele, em toda a tensão do momento, Jesus diz o quê? Amigo. Amigo. Como assim? Se fosse eu, dava uma bolacha, para não dizer uma palavra mais feia.
Quem de vocês teria essa atitude? Nem com alguém que te falou uma coisa que você não gostou, você não faz assim? Mas como que Jesus chegou a esse ponto? A Bíblia nos fala que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Jesus aprendeu a obedecer. Jesus, com 12 anos, foi ao templo. Matou a pau, moeu. Né? Fez um discurso que esse vai ser um grande rabino. O que ele fez? Voltou para casa trabalhar na carpintaria. Isso é jugo suave. Ele teve disciplina. A questão dele não foi uma preparação técnica. Ele só se revelou com 30 anos. Como um grande rabino. Mas de onde é que vem esse conhecimento? Ele não é o filho de José? Ele, com todo potencial, Jesus, ele cumpriu um programa da família, sendo carpinteiro. Esse é o âmago da disciplina espiritual. É o desenvolvimento das coisas básicas. É isso que te dá profundidade. É isso que te sustenta quando a adversidade vem. É isso que te dá condições de, quando a ofensa chegar, você responder com amor e com graça e com perdão. As disciplinas espirituais, portanto, elas são extremamente preventivas. Elas começam a formar em você um caráter que te dá condições de, quando vem qualquer situação adversa, seja moral, seja social, seja violência, seja perseguição, você consegue experimentar o contentamento que Paulo fala. Perfeito. E vai te trazer... Vai. É natural para eles. É. Perfeito. O nosso papel, eu acho que é esse mesmo. É resgatar tesouros escondidos. Só que colocar isso em conexão com o projeto de Jesus. E não com o projeto pessoal. Não adianta você simplesmente fazer, né, a meditação transcendental. Não é isso. Meditação transcendental vai te propor, te esvazia, para que o eu interior surja, a verdade interior surja. Nós vamos dizer o seguinte, não, retire o eu para colocar Jesus, e você andar em conexão com ele, exatamente, essa interconexão. Ok? Só, botar as frases ali. Pode ler para nós aí esse último... Ok? Vou repetir. O verdadeiro discipulado cristão conduz ao ponto onde o difícil é não reagir da mesma forma que Jesus o faria. Ou seja, você está tão impregnado da vida de Jesus que a tua reação automática é responder com graça, com amor, com paz. Então, o que falta? Por que nós expressamos as mesmas estatísticas da sociedade? Porque exatamente nós não estamos preparados, nós não estamos desenvolvendo o jugo suave. Nós não estamos sendo discípulos radicais, porque nós não estamos tendo a vida de Jesus, a vida ordinária dele. Nós estamos querendo ele nos grandes acontecimentos, porque nós queremos brilhar. Talvez o problema ainda seja que Jesus ainda não é o centro. Nós somos o centro. Nós queremos aparecer. E não que nós diminuamos e ele apareça. Mais um?
Ok? A tese do Dallas Willard é o seguinte: todos nós podemos ser iguais a Jesus. Esse é o projeto de Deus para nós. Para que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento, à perfeita varonilidade, à estatura de varão perfeito. O projeto de ser parecido com Jesus nesses aspectos é real. Aí que entram as disciplinas espirituais, ok? Faz sentido para vocês? Deu para dar uma aquecida? Deu para dar uma motivada? Esse é apenas um comecinho, é apenas um pontinho. Gente, esse assunto dá para nós assim, olha, falar só um pouquinho. No final, eu vou dar, vai distribuir, mas antes disso nós temos ainda uns minutinhos. Acho que não vai dar para nós fazer os grupos, ok? Enfim, acabei falando demais. Na próxima dá. Ok? Eu tenho aqui... É mesmo, a Ingrid ficou quieta, isso realmente, agora eu fiquei impressionado, Ingrid. Eu tenho 20 cópias aqui desse material. Não precisa, depois vocês retiram, mas eu queria que nós trabalhássemos um pouco com ela, tá? Em vez de separar em grupos, eu vou dar para vocês ler. Aqui nós temos 25, eu acho, 20... Hã? Nossa, eu contei errado, então. Tá? Você me ajuda a distribuir? Então, isso, faz favor. Tenta 1 para 2, assim, e tentar, quem puder, fazer 1 para 2. Me dá um, faz favor. Eu preciso de um. Obrigado. Você tem? Depois eu mando esse arquivo depois ele distribui nas redes, deve ter alguma rede aqui. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: você lesse eles com a seguinte percepção. Ó, o panorama foi um panorama das disciplinas espirituais. Você vai perceber que tem várias listas aí. Tem muitas delas para nós trabalharmos e desenvolvermos. O Dallas Willard propõe algumas, o Foster algumas também, o Smith também, o Peterson também, ok? Depois vai ser distribuído para vocês uma apostila, isso, né? Ficou tipo uma apostila, né? Mas deixa para depois, vocês pegam depois com o Fabrício, que é o resumo dessas aqui do Dallas Willard, tá? Que bom, obrigado. Ai. O que eles falam aqui? Caderneta? É apostila, Ingrid. É apostila. Não. Então, tira depois. Tá? Eu vou dar 5 minutinhos, ou 3 minutinhos, então, já que não vai trabalhar, para você ler as listas. Você leia a lista, por favor, e tente, escolha uma delas, tá? Que daí eu escolho aleatório um ou outro. Escolha uma delas para você, olha, eu achei interessante essa, e daí para você também explicar para a gente aí o que você entende. De todas essas listas,
Isto, qualquer uma dessas. Eu ia fazer uma outra dinâmica aí em grupo, mas não vai dar tempo. Isso, guarda ela, essa é boa. Mais um minutinho. Ok? Ok? 5 pessoas, um de cada vez. Ó, né? Você pode começar o seu nome, desculpe. Carlos. Destaca uma e explica para nós o que você entende. Aham. Sim. Ok. Que legal. Ótimo. Então o senhor destacou do sono, né? Importante. Ter o descanso. Gente, isso aí talvez está dentro da questão da desaceleração. Essa é uma das disciplinas. Vai estourar no Shabá, vai estourar na questão de você parar para estar com Deus. É uma das disciplinas fundamentais. Nós vamos trabalhar um pouco de maneira mais intensa com ela nas outras semanas. Isso, exatamente. Percebe os teus limites, exatamente isso. Mais uma? Mais uma pessoa? Sim. Aham. Sim. Perfeito. Sim. Escolhe uma. Uma. Escolhe uma das disciplinas e explica para nós o que você entende. Ah, legal. Perfeito. Uhum. Perfeito. Perfeito. Abrir mão né, do movimento para estar com Deus. Perfeito. O que mais? Mais um? Uhum. Sim. Perfeito. Né? Se nós pensar que o diabo é a pressa, né? Perfeito. Nós vamos, esse vai ser um dos pontos que nós vamos trabalhar bastante. Mais um? Acho que falta mais um, né? Tá, tá. É que não viu, né? Tá. Depois você, então. Perfeito, perfeito. Beleza. Então, às vezes, o contar as bênçãos também é você anotar as bênçãos, né? É a questão do registro, né? De você, do diário, que você coloca aquilo. Isso também é uma disciplina que te organiza. Você? Aham. Uhum. Perfeito. 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 É. E qual desses do engajamento você destacaria?
Uhum. Uhum. Interessante do estudo aqui, o teu nome qual é? Denise. Na perspectiva do engajamento, às vezes o nosso estudo também é numa perspectiva de recolhimento. Do engajamento que ele propõe do estudo é você estudar a sociedade, estudar a natureza, é você estudar, ter um estudo da realidade, é você estudar o teu estudo como uma conexão com o todo, e não um exercício de recolhimento. Isso é disciplina. Isto. É você estudar o outro. Isso é disciplina. Você percebe que isso é disciplina. Ah, mas eu não quero. Eu quero estudar para eu aprender. Eu quero estudar para me recolher. A disciplina é, não, eu vou começar a observar a contemplação da natureza, que alguns outros falam. Vou estudar, né, a criação, vou estudar as escrituras, vendo o que elas respondem à realidade do outro, né? Ah, perfeito, Ingrid. Uhum, uhum, perfeito. Quando ele estava, né, sob pressão, muita gente querendo, muita coisa para fazer, muitas demandas, o que ele fez? Vai orar. Ah, como, né? Não vai fazer nada, né? Como não vai fazer? Exata. Essa frase é fabulosa, né? Como assim não vou fazer nada? Perfeito. Essa é importantíssima. Aham. Ah, então tá. Polígrafo, tá bom. Tá jóia. Ah, nós vamos entrar nessa, né? É a ideia do descanso semanal. Essa nós vamos ter, eu vou falar sobre isso no último dia, nós vamos falar exatamente sobre isso, que é a ideia de você ter um dia de descanso, um dia semanal de descanso, tá? Só para mostrar para vocês um pouco do material de disciplinas espirituais, se você quiser depois ampliar. O do Smith, que está aqui, tem essa trilogia dele, a maravilhosa e boa comunidade, começa maravilhoso e bom Deus, maravilhosa e boa vida, maravilhosa e boa comunidade. É uma série que ele trabalha assuntos relacionados com Deus, com a vida pessoal e com a comunidade. Eles entendem isso como um currículo da formação espiritual, um currículo para se tornar parecido com Jesus. E é muito interessante, muito didático. Ele consegue trabalhar esses assuntos específicos e no final de cada capítulo ele chama de treinamento da alma. Ele dá um exercício para você fazer em casa. Então é muito prático e muito... Não, só estou mostrando. Depois eu converso lá, né, com o pessoal, só estou mostrando. Esses dois aqui é o do Foster, o clássico, né, a celebração da disciplina, e ele lançou também Celebrando as 12 Disciplinas Espirituais. São exercícios propostos para você trabalhar as 12 disciplinas, essas 12 que ele propõe aqui. Aqui é tipo um material para você estudar e cada disciplina e aplicar ela de maneira bem específica. Rios de Água Viva, isso aqui é um curso fabuloso também, que são as tradições da formação espiritual que o Foster identificou, e que vai desde a contemplativa, da santidade, da justiça social. São 6 tradições que ele entendeu que é acompanhado pela história, e ele entendeu que na história o espírito agiu de maneira intensa em determinados momentos da história e ali formou uma tradição. Né, inclusive a carismática, que ele entende como o momento do movimento pentecostal. E ele coloca isso na história da igreja, é muito interessante. Tem uma história de como ele chegou nisso, muito legal. É um livro, quem quiser ler e depois se aprofundar, né, tem várias disciplinas espirituais a partir desse livro. Tá? Aqui é esse aqui é o Grande Omissão, do Dallas Willard. O Espírito das Disciplinas só tem em PDF. Quem quiser esse material, eu posso mandar também para o Fabrício. Está em Word, inclusive, nem PDF. Está em Word. Né, muito do que eu falei ali está lá naquele material. Você pode também, né,
ter acesso a ele e ler. Ok? Aqui, ó, rapidamente, só para a gente saber o que a gente vai ter daqui para frente, tá? A ideia é nós trabalharmos algumas disciplinas espirituais bem específicas. Tá? Para quê? Não adianta, se eu pegar todas essas disciplinas e desenvolver elas, tal, vai ser um pouquinho de cada coisa. Eu acho que não vai ser proveitoso. Então, dentro do nosso tempo, a ideia, a gente vai selecionar algumas fundamentais para a gente dar o início, dar o pontapé inicial. Tá? Nós vamos começar a semana que vem com as disciplinas, realmente as disciplinas básicas da espiritualidade, dos pais da espiritualidade do deserto. Tá? Que as principais práticas e a que é indicada pelo Foster e pelo Willard como assim, olha, esse é o início do nosso encontro com Deus. Ok? Que vai envolver a prática de silêncio, solitude e oração. Ok? Daí nós vamos trabalhar intensamente isso, depois nós vamos trabalhar a questão da meditação, da leitura da Bíblia, da leitura devocional da Bíblia, também como disciplina, e daí nós vamos trabalhar também a questão das algumas disciplinas comunitárias, e depois algumas disciplinas da vida simples e do descanso, esse como desaceleração. Ok? Gente, tem muita coisa para a gente ver. Ô Fabrício, 11h32, cara. Né? Teria disciplinado, né? Mas olha, eu tive que, como é que é? Abrir mão de uma série de coisas aqui. Foi uma disciplina mesmo, de renúncia. É,